Moisés foi lá e listou exatamente para trazer transparência para o povo, para eles verem o que tinha sido gasto e como tinha sido gasto, né? E traz também um ponto, acho que a ser observado, né, por pastores, né, por pessoas ali que estão à frente do ministério, né, de como devem lidar com a questão financeira até dentro dos próprios ministérios deles, né, com responsabilidade, com cuidado, com transparência, né, aqui acho que é respeito ao próximo, né, humildade, né, acho que traz muito significado isso daqui também. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Jesus, Pai amado, Paizinho, Pai, gratidão, Senhor, gratidão pela vida, Senhor, gratidão, Pai, pelo tudo que o Senhor é na nossa vida, Senhor. Obrigado, Pai. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Todos os louvores a Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela estarmos aqui reunidos hoje essa manhã, Senhor, no início de semana, Senhor. Estudando a Sua palavra, Senhor. Estamos aqui em comunhão, Pai. Aprendendo cada vez mais de Ti, Senhor. Conhecendo cada vez mais de Ti, Pai. Revela a nós, Pai, revela nossos corações, Pai, todo o entendimento, Pai, que nós precisamos, Pai, para que a gente possa cada vez mais, Pai, nos aproximarmos daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Pai. Revela aos nossos olhos, Pai, os propósitos de vida, Senhor, aquilo que precisamos, Pai, para nos libertarmos de nós mesmos, Pai, libertarmos do nosso lado pecaminoso, Senhor, libertarmos dos nossos pecados, Senhor, para vivermos a abundância, Senhor, a abundância que o Senhor quer para nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por andar conosco, Pai. Obrigado, Pai, por habitar em cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai, de hoje, Pai, sermos o tabernáculo, Senhor, no qual o Senhor pode, Pai, habitar, graças ao sacrifício do nosso Paizinho Jesus Cristo, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós, Pai, naquela cruz, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por todos os ensinamentos, Senhor. Obrigado, Senhor, por transformar as nossas almas, Senhor, para que nós possamos, Senhor, amar cada vez mais, Senhor, ter um olhar misericordioso com os nossos pecados, com os pecados dos outros, Senhor, que a gente possa, Pai, ter um jugo leve, Senhor, que a gente possa, Pai, cada vez mais, Senhor, nos aproximarmos daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Pai, que é viver com amor, Senhor, com mansidão, Pai, com benignidade, Senhor, com um coração, Pai, cada vez mais inclinado, Senhor, a Ti, Pai. Obrigado, Senhor, que essa semana seja uma semana abençoada, Senhor, que nós possamos, Pai, ver o Seu extraordinário, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Proteja, Pai, cada um dos nossos irmãos, Pai. Proteja e nos guia, Senhor, agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo capítulo 38 nos diz, versículo 1, fez também o altar do holocausto de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhes as suas pontas aos seus 4 cantos, do mesmo eram as suas pontas, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os vasos do altar, os caldeirões, e a pás, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros, todos os seus vasos fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre de obra de rede, na sua cercadura, de baixo até o meio dele. E fundiu 4 argolas, as 4 extremidades do crivo do cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim, e os cobriu de cobre. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-lo com eles. Fê-lo oco de tábuas. Fez também
a pia de cobre, com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sol. Aliás, fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados, as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E a banda oriental, ao oriente, cortinas das 50 côvados. As cortinas desta banda da porta eram de 15 côvados, e as suas colunas 3 e as suas bases 3. E da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados. As suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino, torcido. E as bases das colunas eram de cobre. E os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E a coberta das suas cabeças, de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados, de fronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre. E os seus colchetes de prata, e a coberta de suas cabeças, e as suas molduras também de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Agora vamos falar no 21 da enumeração das coisas do tabernáculo. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo, do testemunho, e por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezaleel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele, Aioliabe, o filho de Aissama, que da tribo de Dan, um mestre de obra e engenhoso artífice, e bordador em azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme ao ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme ao ciclo do santuário.
E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme ao ciclo do santuário. Um beca por cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme ao ciclo do santuário. E qualquer que passava os arrolados da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. Mas dos 1.775 ciclos, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e as cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta, da tenda da congregação, e o altar do cobre, e o crivo de cobre para ele e todos os vasos do altar. E as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Fizeram também, aliás, terminou aqui, né? Depois já começa o 39. Eu acho que a gente poderia até prossegui-lo, né? Calma aí, Porque Samar. aqui fala do valor que Depois a foi. gente vai pro. O que eu pude entender aqui, no versículo 38, que Moisés aqui, ele escreve, né? Tudo o que foi que Deus pediu para fazer, e tudo o que foi feito, e tudo o que foi gasto. Ele fez praticamente um orçamento de tudo, tudo escrito direitinho, tudo relatado, os valores. Isso eu vou te falar, viu, cara? Deixa a gente entender, a refletir, a pensar como pode, cara, como pode. Eles tinham o planejamento de tudo, nada foi feito de qualquer maneira, nada sem tudo teve orçamento, tudo foi descrito aqui para que hoje nós pudéssemos raciocinar. Para mim é difícil compreender o que foi feito nessa época e por que tudo isso, né? Mas não é difícil a gente raciocinar e ver que Deus quer tudo certinho, tudo nos conforme, tudo da maneira correta, para que na nossa vida particular façamos a mesma coisa. Porque hoje mesmo eu estava vendo aqui, Fábio, um áudio aqui, um vídeo, que falava que quando a pessoa se apresenta a você contando os seus defeitos, as suas mazelas, essa pessoa não chama você pelo seu nome, mas nosso Pai lá em cima nos chama pelo nome, porque Ele nos conhece. Então, quando alguém se apresentar diante de você, expondo os seus defeitos, as suas mazelas, as coisas agradáveis, saiba você que essa pessoa, de quem é. Você já fica sabendo de quem é.
Porque a pessoa que é de Deus, ela não vem acusando você, ela não vem maltratando você, ela não vem humilhando você, ela não vem contando só seus defeitos. Então, a pessoa que faz isso, a gente já sabe de quem é, de quem procede. Amém? Amém. Interessante você falar isso, né, seu Mário? E a gente lembrar também que nossas batalhas são espirituais, né? O inimigo usa, né, as pessoas, né? E às vezes como é importante, né, a gente estar próximo de Deus, né? Próximo, né, do Espírito Santo, estar em paz, né? Para também não sermos usados, né? Pelo inimigo, né? Porque muitas vezes até nós, né, podemos ser usados, né? Quando a gente cai numa ira, quando a gente, né, se afasta, né, cai no pecado. Então a gente. E esse capítulo ele vem falando sobre isso também, né? Primeiro vem falando sobre as peças de bronze, né? Porque o bronze ali significa julgamento, né? Então, para que o homem pudesse se aproximar de Deus, ele precisava, primeiramente, reconhecer, né, os erros dele, os pecados dele, né? Então, era um processo de purificação, né? Então, ele tinha, essas peças eram para expiação, né, dos pecados, ele ficava fora ali da tenda, né? Então, você tinha aqui o altar do holocausto, onde os animais eram sacrificados, e ali um pouquinho mais para dentro a gente tinha a bacia, né, de bronze, né? E essa bacia de bronze já não era mais era para santificação. Então, a gente tem um processo de arrependimento, um processo de limpeza, né, dos nossos pecados ali, onde a gente reconhece os nossos erros e se arrepende, e a gente, se aproxima ali de Deus, né, estamos, né, ficamos prontos para poder nos aproximarmos de Deus. Mas ali na bacia de bronze mostra que é um processo contínuo, né? Continuamente nós precisamos nos mantermos limpos, continuamente nós precisamos, né, nos mantermos longe do pecado, né, afastado do pecado. Então, que isso aqui mostra também que o caminho da santificação, né, é um processo contínuo, né, de nos mantermos, né, de acordo com aquilo que Deus vem nos ensinando, né? Então, o primeiro processo do holocausto é reconhecimento do pecado, né? Nos arrependemos, e depois a bacia ali, é um pouquinho antes deles entrarem na tenda ainda, né? É o caminho da santificação, que é constantemente ficarmos nos limpando, né? E como que a gente pode fazer isso, né? Constantemente nos limparmos, é constantemente nos reconhecermos os nossos erros, né? Os nossos pecados, né? Caminharmos em humildade, né? Caminharmos com Deus, estudando a palavra, né, em comunhão, reforçando a nossa fé, né, fortalecendo a nossa fé, né, através dos testemunhos. A palavra de Deus, né, é uma ferramenta para fortalecer nossa fé também, caminharmos em oração, né, jejuarmos também, né, essas são as ferramentas que nós temos hoje para nos protegermos, né, para nos alimentar, para nos mantermos, né, limpos, né, e resistimos, né? Resistimos ao pecado, resistimos às tentações, né? Utilizando também ferramentas, né? Que a palavra também nos trouxe, que está lá descrito em Êxodo, que é a própria armadura de Deus, né? A armadura celestial, né? Então nos revestimos do capacete, né? Das sandálias, né? Para caminharmos na paz, sandálias da paz, o cinturão da verdade, né? A couraça da justiça, é, a, a espada do espírito, né? Como é que fala aqui o escudo da fé, né? Então, essas são as ferramentas que nós temos aqui para nos protegermos, né? E, e aqui também fala do átrio, né? O átrio depois vem descrevendo todas né, delimitações, né? E o que esse átrio que ele representa é que Deus ele está acessível, né, às pessoas, mas existe uma delimitação, né? Nós não podemos entrar e nos aproximarmos de Deus de qualquer maneira, né?
para que nós possamos nos aproximarmos de Deus, para que nós possamos, né, chegar mais próximos de Deus, nós precisamos passar por esses processos aqui, né? Que é os processos de identificação dos erros, que é o processo de arrependimento, né? Porque o que Deus quer é que nós, né, nos arrependemos, né? E caminharmos com Ele, né? Caminharmos com Ele, né? Buscando cada vez mais, né? A santificação cada vez mais, né? A presença dele. Então, esse átrio aqui, ele vem representar justamente isso daqui. Eu achei muito interessante essa parte final aqui, que mostra uma prestação de contas, né? Depois aqui, os homens que trabalharam ali, né, com as ofertas, eles prestam conta daquilo que foi usado, né? Tanto do ouro, da prata e do bronze, né? Mostram aqui quantos ciclos, várias medições aqui e tal. E eu pedi aqui o ChatGPT descrever para a gente quanto que isso representa, né, de peso, né? E eu fiquei bastante impressionado. Realmente era muito pesado para eles carregarem tudo isso aqui, viu? Então ele fala aqui que, né, cada ciclo tem mais ou menos 11,5 kg, né? E cada talento, não, desculpa, cada ciclo tem 11 gramas, né, e meia, né? E cada talento tem mais ou menos 34 quilos. Então, de ouro, aqui só de ouro, eles usaram 29 talentos e 730 ciclos. Então, isso aqui dá uma tonelada. Dá mil. Engraçado que deu 1.000 quilos e 1 quilo, né? Deu uma tonelada, né? Uma tonelada de ouro. Imagina, né? Isso aqui foram as ofertas que eles trouxeram ali, quando Moisés, né, Deus pediu para que os homens trouxessem as ofertas. Então, deu uma tonelada de ouro. Então, foi ouro, hein? Aqui, prata também, então nas pratas foram 100 talentos de pratas, né? E 1.775 ciclos. Então isso aqui, ó, deu 3.440 quilos. Então, 3,5 toneladas de prata. Meu Deus, hein? E bronze, também bronze deu 70 talentos e 2.400 ciclos, que deram 2.421 quilos. Então, 2,5 toneladas. Então a gente está falando aqui de 2,5 toneladas mais 3,5 já dão uns 7. Então 6, desculpa, né? Então mais uma dão 7 toneladas, né? Praticamente todo o tabernáculo aí, só das peças aí, sem contar madeira, sem contar tecido, né? Nós, se for colocar tudo aí, é muito pesado realmente, né? Então, e aí ele até sugeriu que se quisesse converter para real aqui, para dólar, quanto que daria isso aqui, né? Então, ó, daria mais ou menos quase 1 bilhão de dólares só de ouro. Mais de prata daria mais quase 50 milhões, mais 110 mil de bronze, 1 bilhão aí só a gente ter uma ideia de quão valioso era aquilo ali, né? Agora o que me traz aqui é essa essa necessidade que eles tiveram aqui de realmente trazer um relatório, né? Do que foi gasto, de quanto gastou, né? Então a preocupação ali de Deus, né? De Moisés ali, de traçar realmente a transparência, né? De mostrar que aquilo que é usado no reino, né? Ele exige transparência, né? Ele, ele, né, Deus fez questão aqui, Moisés fez questão aqui de ser transparente com aquilo que o povo ofertou, né? Então, as ofertas ali, né, que o povo trouxe, né, para o sacerdócio ali, para o tabernáculo ali, né? Moisés foi lá e listou, né, exatamente para trazer transparência para o povo, para eles verem o que tinha sido gasto, né, e como tinha sido gasto, né? E um capítulo que traz também acho que uma, uma clareza, né, e um guia ali, né, de um ponto, acho que a ser observado, né, por pastores, né, por pessoas ali que estão à frente do ministério, né, de como devem lidar com a questão financeira até dentro dos próprios ministérios deles, né, com responsabilidade, com cuidado, com transparência, né.
Aqui acho que é respeito, né? Respeito ao próximo, né? Humildade, né? Acho que traz muito significado isso daqui também. Ah, eu tava vendo também no versículo 8, achei engraçado, porque eu até fui para olhar, pô. E aqui no versículo 8 fala, ó, fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres, que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Eu falei, mas espelho das mulheres, né? Como que eu vou fazer a bacia com o espelho das mulheres? Ia fazer o que que ia derreter? E aí depois ele veio trazendo que naquela época o espelho das mulheres era feito de bronze, De né? bronze. Era de bronze. E era da É, melhor qualidade, era o mais lisinho, mais transparente, né? Então, assim, então era, exatamente. era também para que as mulheres, né? Mostrando que era para se livrar da vaidade, né? Em prol daquilo que, né? Da santificação, né? Em prol daquilo que Deus queria. Então, eram as mulheres, né? Se livrando daquilo que era o mais, né? Imagina, né? Onde elas podiam se arrumar ali e tudo. Então, se livrando daquela, né? Daquela vaidade, né? Em prol daquilo que Deus estava pedindo a elas. Esse é o entendimento que eu tive desse capítulo A aqui. gente percebe todo o cuidado, né? E você lembrou bem aqui, esses vasos, eles eram tão polidos que podiam ser considerados como espelhos. E tão bem feito, cuidado. Aqui na minha Bíblia, lá em Números, capítulo, primeiro capítulo, versículo 50 até o 53, que fala que mas tu pões os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os seus vasos e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus vasos e eles o administrarão e aceitarão ao seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se chegará morrerá. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que se não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. E assim fizeram os filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Pois é, Fábio, está aqui o relatório completo, né, do tabernáculo. Era muito peso, hein? Pelo que você mediu aí, pelas coisas que você traduziu aí, entre ouro, prata e bronze, 8 toneladas, era peso demais, né? Mas tinha muita gente ali, né? Tinha muitos. Aquele povo no deserto ali, era muito. Isso Imagina para. sem contar as vestes, né? Dos sacerdotes que vêm logo a seguir. Imagina para trabalhar todas essas peças, né? Quanto tempo não devem ter derreter tudo isso aí, e lapidar e martelar e trabalho, hein? Eles ficaram 40 anos no deserto e tiveram tempo, né, mano? Construir isso. Deus já tinha esse propósito, né? Isso Eles aí. tinham que fazer. Eles não ficavam lá. Não, eles tinham que fazer. Trabalho, né? Estavam encarregados. Amém.
Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, e ainda na tua presença. Quero te agradecer, Senhor, por esses momentos, ó Pai, pela tua palavra, pelas revelações que foi nos dadas, Senhor. E é aquilo que eu sempre peço para o Senhor nos revelar, aquilo que está oculto ao nosso entendimento. E eu, neste dia, Senhor, nesta manhã, eu pude perceber, Senhor, o quanto o Senhor é magnífico, o quanto o Senhor é estrondoso, o quanto o Senhor deseja de nós, Pai, para que nós nos apresentamos, Senhor, diante de Ti, da melhor forma possível, para sermos aceitos, Senhor. O Senhor é o Deus poderoso, é o Senhor que nos habilita, o Senhor é o que nos capacita, o Senhor é o que nos guia, o Senhor tem tudo preparado para nós, Pai. Continua, Senhor, nos dando entendimento e sabedoria espiritual, nos capacitando a estar na Sua obra, Senhor. Abençoa cada participante desse devocional, Senhor. Abençoa o Caio, abençoa a Ruth, a Tamires, a Dona Marinete, meu filho, o James, a Dona Lucinha lá em Portugal, Senhor. Sei que quando ela tem oportunidade, ela lê, ela presta atenção, ela ouve. Abençoa, Pai, a Ruth lá em Boston, Senhor. O Lucas, abençoa cada um, Senhor. Jurandir, que nunca mais participou, mas que uma hora voltará, Senhor, no tempo devido, Pai. Abençoa o Caio, abençoa o Fábio, a sua esposa, seus filhos, toda a sua família. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. E nos dá um dia de vitória, Senhor, na tua presença. Nos prepara para o amanhã, Senhor. O que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Vai A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.